Bom dia, meus queridos. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vinda, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua família, a sua saúde, o seu trabalho, que Deus abençoe a sua semana, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo que é seu e livre você e tudo que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da manhã. E nessa manhã, meus queridos, nós estamos orando para que Deus, Ele coloque as coisas no lugar novamente. Para que Deus, Ele traga de volta aquilo que foi levado. Deus, irmãos, o nosso Deus é um Deus que trabalha com propósitos, tá? Isso é uma coisa que Deus falou comigo há muitos anos atrás, num período da minha vida que eu estava com muita dificuldade para entender muita coisa. Eu ficava muito perturbada, muito revoltada, porque eu via muitas coisas fora do lugar, muita coisa acontecendo contra a minha vontade. Aquilo que eu olhava, aquilo que eu vivia, era muito, sabe, muito contrário daquilo que eu orava, daquilo que eu pedia, daquilo que eu me esforçava tanto para ter, para viver e para receber de Deus. Era tudo muito desconfortável, era tudo muito, muito ruim. Então foi um período assim da minha vida que eu tinha muita dificuldade. Um período que eu tive muita dificuldade para compreender as coisas que me aconteciam. E nesse tempo, nessa época, Deus falou comigo que em tudo Ele tinha um propósito. Que naquilo tudo que eu estava passando, aquilo tudo que eu estava vivendo, que estava doendo em mim, que estava difícil para mim assimilar, que estava difícil para mim, como se diz, digerir, sabe? Para mim viver, doía. Ele tinha um propósito com aquilo. Então, irmãos, muitas vezes, quando a gente está no meio da luta, quando a gente está enfrentando a luta, é difícil para a gente entender algumas coisas. É difícil para a gente absorver algumas coisas, aceitar algumas coisas. Muitas coisas, elas são desconfortáveis da gente passar, da gente viver. Muitas vezes a gente ora muito, jejua, faz propósitos, pede muito por coisas e parece que aquilo que a gente pede, quanto mais a gente pede, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente anseia, quanto mais a gente quer, parece que mais distante a gente fica daquilo que a gente está querendo. E muitas vezes, eu não sei se alguém aqui vai ouvir essa oração, já passou por isso, mas eu já passei por isso, onde eu vivi alguns anos da minha vida, aonde tudo que Deus tinha me prometido, Deus me prometeu algumas coisas e eu queria muito as coisas que Deus tinha me prometido. Só que eu via acontecendo aquilo que Deus tinha me prometido, aquilo que Deus estava falando comigo, acontecia tudo do lado de fora, como se fosse o contrário. Era como se Deus ele me prometesse algo, a bênção pudesse chegar nas minhas mãos, era algo que eu pudesse viver, mas cada vez mais eu via, imagina um passarinho, que Deus fala assim, tá? Olha para aquela árvore, tá vendo aquele passarinho? É seu. Aquele passarinho é seu. E aí de repente você olha para o passarinho e vai vendo o passarinho indo embora. O passarinho distanciando. Deus, mas eu não estou entendendo que o Senhor que falou que o passarinho era meu. O Senhor me prometeu aquela bênção. E agora eu estou vendo a bênção cada vez mais distante. Deus falou a Abraão, Sara, você vai ser pai. Você vai ser pai. Abraão estava ali com Sara. Mas Sara não gerava. Deus tinha falado que ele ia ser pai. Pensa, irmãos, passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos. E o tempo ia passando. Era como o passarinho de Abraão. Deus, mas o Senhor falou que eu ia ser pai. Passou 1 ano, Deus, e nada. E é assim, irmãos. E passa 2, e passa 3, e passa 4. Às vezes é uma pessoa que ora pelos filhos, está orando pelo casamento. Fala, Senhor, o Senhor disse que ia consertar meu casamento. Olha o estado que está meu casamento. Parece que cada dia que passa, eu vejo a bênção mais distante de mim. E você vai vendo as coisas fora do lugar. Você vai vendo
o cenário desfavorável, vai vivendo aquilo que dói em você, que é desconfortável. É difícil, irmãos, a gente olhar para o passarinho, que quando Deus te prometeu, parecia que você até sentiu o cheiro da bênção. Você ouviu aquilo e começou a orar por aquilo, jejuar, ansiar, e de repente parece que aquilo vai ficando cada vez mais impossível. Imagina Abraão 3 anos esperando, 4 anos esperando, 5 anos esperando, 6 anos esperando, 7 anos esperando, 8 anos esperando. Não vai ter. Não vai ter mais condição. Não estou nem enxergando o passarinho mais. Olha, nem estou vendo ele mais. Nem de longe eu estou conseguindo ver ele mais. Não estou mais sentindo o cheiro. Eu não estou mais conseguindo ver as cores dele direitinho. Aquilo que antes para mim era quase palpável, era quase real. Agora parece que está tão distante. Deus falou que ia edificar minha empresa, minha vida financeira. Quando Deus falou já não estava bom, mas agora ficou mais complicado ainda. Deus falou que ia aumentar a minha casa, que ia aumentar a minha empresa. Mas como que isso vai ser possível agora? O cenário ficou muito mais desfavorável. As coisas ficaram muito mais complicadas. Como que eu vou poder trabalhar na edificação da minha casa? Porque o que estava difícil ficou mais difícil ainda. Você só viu o passarinho ficando cada vez mais longe. Mas, irmãos, o passarinho está nas mãos do Senhor. Irmãos, não é fácil viver digerindo essa palavra, lidar com isso. Porque dependendo do que for o passarinho, pode estar doendo, pode doer, pode trazer dor, pode trazer sofrimento, trazer preocupação, ansiedade, angústia. Então esse passarinho que foi distanciando, Deus quer que você saiba que está nas mãos dele. Você viu saindo do lugar, você viu se afastando, mas pode não estar nas suas mãos, pode não estar no seu controle, mas está nas mãos do Senhor e no controle dele. E se ele te prometeu, se você está na presença dele, orando, lendo a palavra, jejuando se ele te pedir algum jejum, renunciando aquilo que ele te pedir para renunciar. Porque, irmãos, nessa época que eu falei para vocês, que Deus falou comigo que em tudo ele tinha um propósito, eu tinha muita facilidade para fazer muitas coisas. Eu tinha muita facilidade para ler a palavra, para jejuar. Não é que isso não me custava. Eu fazia muito essas coisas, mas eu tinha muita dificuldade de obedecer a Deus. Então, o meu passarinho, que eu só via indo embora, distanciando, e eu ficava confusa, porque se Deus me prometeu, eu não entendia por que eu estava passando por aquilo. Por que tanto sofrimento, tanta dor, tanta coisa contrária, um cenário tão desfavorável, tão desconfortável. Mas Deus falou comigo que em tudo que eu estava vivendo, que em tudo que eu estava passando, ele tinha um propósito. E muitas vezes a gente só vai entender isso, irmãos, depois que já passou muito tempo. Que a gente olha para trás, sabe? E olha, realmente, Deus estava tratando comigo. Deus estava me fortalecendo. Ele estava trabalhando no meu caráter. Então, irmãos, Deus ele tem um propósito. Você pode ter visto saindo das suas mãos, mas saiba que não saiu das mãos do Senhor. Pode não estar com você controlando, com você manipulando. Pode não estar nas suas mãos, às vezes, da maneira que você gostaria que estivesse. Pode estar desfavorável, pode estar desconfortável para você. Mas saiba que Deus, ele tem um propósito nisso aí. Ele tem um propósito com isso aí que você está passando. E quando o propósito de Deus for cumprido, ele vai trazer o seu passarinho de volta. Ele não leva por maldade. Ele leva. Mas enquanto ele leva, ele trabalha em nós. Ele prepara o cenário. Ele prepara o lugar para o passarinho pousar. Ele prepara o lugar para a bênção, sabe?
para ela começar ali. Então Deus está preparando o seu coração para a sua bênção. Ele está preparando o seu caráter para a sua bênção. Independente de qual seja a bênção. Um crescimento, uma restauração. Ele está preparando o cenário. Ele está preparando o cenário. Irmãos, Deus trabalha com propósitos. Você sabia? Ele trabalha, ele prepara cenários. As coisas não acontecem de uma maneira aleatória, por acaso. Deus tinha o propósito de trazer Jesus nessa terra. Ele escolheu o momento de Jesus vir. Ele escolheu o tempo. Ele que determinou qual era o tempo que Jesus ia ser aquele passarinho que ia pousar nessa terra. Nascer aqui. Viver aqui. Trabalhar aqui. Cumprir o propósito dele aqui. Ele estava com o Senhor na eternidade. Mas tinha um tempo para esse passarinho vir para cá. Para a obra dele começar aqui. Deus determinou a vinda dele. O tempo que a vinda dele, ia acontecer. É assim na nossa vida. Deus prepara cenários. Quantas vezes, irmãos, Deus já falou comigo que eu tinha algumas coisas que ele queria fazer. Ele me pedia para fazer outras antes. Olha, ele falava comigo que eu tinha que fazer algumas coisas. Tipo assim, Luciana, olha, eu vou trazer isso aqui para você. Só que antes você tem que fazer isso aqui. Conserta isso aqui. Porque o cenário não está adequado. O ambiente não está adequado. O cenário não está adequado. Então conserta isso aqui para eu trazer. Eu não posso trazer algo que você não tem estrutura para receber. Eu não posso trazer algo para você destruir. Pensa, se Deus trabalha na nossa restauração, ele não vai contribuir, irmãos. Ele não vai deixar a gente demolindo e destruindo aquilo que ele está trabalhando para edificar. Então, o que Deus vê que vai somar para destruição, ele precisa tirar. Se Deus vê que nós temos um mau hábito, um mau comportamento, um pecado que vai contribuir para a destruição, ele tem que trabalhar em nós para a gente tirar aquilo que vai destruir. Se Deus prometer um crescimento de uma empresa, olha, a sua empresa vai crescer. O que a palavra fala? Que nós temos que andar no temor do Senhor para evitar a zombaria das nações. Então tem coisas que para a gente prevalecer nelas, para a gente avançar nelas, para a gente crescer e prosperar nelas, nós temos que aprender a andar no temor do Senhor. Quem ouve e não obedece não anda no temor do Senhor. Quem ouve e não dá importância para o que Deus fala não anda no temor do Senhor. Anda pela própria vontade, mesmo conhecendo a vontade do Senhor. Anda fazendo o que quer, mesmo conhecendo a vontade de Deus. Se Deus fala comigo que falar mal das pessoas é errado, que traz maldição para a minha vida, e eu dou ouvido para isso, entendo e não preocupo com isso, então eu estou trabalhando para destruir. Deus não vai fazer certas coisas na minha vida enquanto eu não aprender isso. Porque uma coisa, irmãos, é algo pequeno ceder. É algo pequeno ter alguma queda. Agora, outra coisa é algo grande. Imagina você tendo que sustentar uma empresa pequena, uma família pequena. Já é difícil no aperto. Agora, imagina se Deus traz um crescimento muito grande e a pessoa não tem estrutura para suportar aquilo que ela vai ter que suportar com aquilo que for grande. Quando for grande. Se o que é grande ceder, vai desabar sobre ela. Às vezes não vai ter nem como restaurar. Então tem coisas, irmãos, que Deus sabe que tem erros, que é melhor a gente cometer antes. Porque se a gente cometer lá na frente, ele sabe que às vezes não vai ter conserto. O prejuízo, o estrago, vai ser grande demais. Então nós temos que aprender a andar no temor do Senhor. Em tudo ele tem um propósito. Deus prepara cenários, ele prepara corações. Se ele está falando que vai restaurar um casamento, ele vai restaurar. Que ele vai dar um crescimento por uma empresa, ele vai dar. Que ele vai dar saúde, ele vai dar, mas ele vai dar saúde. Se a pessoa está pedindo saúde, ele vai ter que ensinar ela, primeiro, a cuidar da alimentação, a dar importância para o que ela come, a dar importância para o pecado, porque o pecado traz enfermidade para a nossa vida, traz destruição.
É muita coisa para Deus ensinar, irmãos, é muita coisa para Deus consertar. Então, em tudo ele tem um propósito e ele sabe trabalhar, tá? Aquilo que você viu saindo, Deus ele vai devolver. O seu passarinho, Deus ele vai trazer de volta. Ele vai preparar um ninho para ele. Ele vai preparar o seu coração para cuidar. Ele vai preparar o seu coração para administrar. Ele vai preparar a estrutura para suportar. Porque o passarinho, quando ele voltar, ele vai ter que ter onde pousar. Ele vai ter que ter onde repousar. Ele vai ter que ter alguém ali comprometido, compromissado para dar água, para dar comida, para cuidar dele. Não pode ficar no sol esturricando. Pensa cuidar de um passarinho. Cuidar de um bebê. Deus ele não põe nada na nossa mão para a gente destruir. Às vezes a gente está pedindo muito, mas Deus primeiro tem que ver a gente cuidando bem do pouco, administrando bem o pouco, sendo fiel no pouco. Aí ele sabe, não, eu posso aumentar. Agora tem estrutura, agora tem equilíbrio emocional, agora anda no meu temor, agora está se afastando do pecado. Tem um propósito. Deus não está trabalhando. Deus ele não está deixando de trabalhar, ele está trabalhando em seu favor. Ele trabalha em nosso favor, mesmo quando parece que está tudo contrário. Tá bom? A palavra que nós vamos ler, ela está lá no livro de Marcos, Marcos 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles o deixaram ir. Irmãos, olha isso. Aqui, Jesus ele tinha dado uma palavra, uma ordem para os discípulos dele. Olha isso. Vão ao povoado que está adiante de vocês, logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. O jumentinho tinha dono. O jumentinho, ele estava amarradinho lá no lugarzinho dele. Ele não estava solto na rua perambulando. Ele não estava, andando como um barco à deriva. Ele não estava sem saber para onde ir, ele não estava perdido, ele estava amarradinho. O jumentinho estava ali amarradinho. Ele tinha um dono. Alguém tinha amarrado ele ali para ele não fugir, para ninguém roubar. Mas Jesus tinha falado: vão lá e peguem o jumentinho. Traz ele para cá. O dono daquele jumentinho, certamente, a hora que viu o jumentinho, as pessoas ali viram. Mas como assim vocês estão levando? Não é? Se você tá aí com o seu jumentinho amarrado na sua casa, eu chego aí e simplesmente desamarro o seu jumentinho e levo ele. Mas o que é isso? Você ficou doida? Você tá entrando aqui e tá pegando minhas coisas? Imagina eu entrar aí na sua casa, pegar seu carro e levar embora. Pegar algum móvel da sua casa, pôr nas minhas costas e sai. Foi isso aqui que aconteceu. Mas o que Jesus falou com eles? Olha, eu vou levar, mas logo eu vou devolver. Jesus ele tinha algo para fazer por meio com aquele jumentinho. Jesus precisava daquele jumentinho. O jumentinho foi levado, mas ele ia ser devolvido. Deus levou, mas ele ia trazer. Deus levou porque um propósito precisava de se cumprir. Aquele era o jumentinho escolhido. Aquele era o jumentinho separado. Separado por Deus, escolhido por Deus. Embora ele estivesse sendo levado do lugar dele, embora ele estivesse saindo do lugar que ele estava ali quietinho, amarradinho, ele ia ser devolvido, tinha um propósito com aquela saída.
O jumentinho saiu do lugar. O dono pode ter chegado, meu jumentinho, já pensou se fosse jumentinho de estimação? Já pensou? Se fosse o jumentinho que o dono gostava mais? Estava ali, agora não está mais. Mas o Deus que levou ia cumprir um propósito e depois ia devolver. Olha isso, se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, diga-lhe, o Senhor precisa dele e logo o devolverá. O Senhor precisa dele e logo o devolverá. Foi tirado, mas ia ser devolvido. Foi tirado, algo ia ser feito. Deus precisava de cumprir um propósito, mas o jumentinho que foi levado ia voltar. Ele ia voltar para o lugarzinho dele, ele ia voltar para o dono dele, ele ia voltar para aquele lugar que era um lugar preparado para ele. Então você pode ter visto saindo. Aqui, o dono do jumentinho não teve controle sobre isso. Ele não teve como ir contra isso. Jesus já tinha estabelecido a ordem. A palavra de Deus, irmãos, ela não é como a nossa palavra, que muitas vezes nós falamos com uma pessoa, ela nos ouve e não faz. Mas a palavra de Deus aqui já tinha sido liberada. A palavra de Jesus era uma ordem, ela tinha que se cumprir. Então, se ele mandou pegar o jumentinho, se ele mandou levar, não tinha como esse jumentinho ficar. Era uma profecia que estava começando a se cumprir. Aquele jumentinho já tinha sido separado para isso muitos anos antes. Ele nem sonhava em nascer. Então Deus leva com um propósito. Mas Jesus falou, logo será devolvido. Em nome de Jesus, eu profetizo que o seu jumentinho logo será devolvido. Você vai ver as coisas voltando para o lugar. Você vai ver as coisas voltando para o lugar. Deus, ele está trabalhando em seu favor. E tudo que hoje está desfavorável, está desconfortável, tudo que hoje está numa condição que você olha e nem de longe é o que você está orando, está jejuando, está pedindo para o Senhor. Saiba que Deus está trabalhando, Deus tem um propósito para cumprir com isso aí. Tem algo para Deus fazer, tem algo que Deus está fazendo em você por meio disso, nas pessoas ao seu redor, nos seus ambientes por meio disso. Aqui, esse jumentinho, o que Jesus ia fazer aqui junto com esse jumentinho ia ser um cumprimento de uma promessa. Era algo grande. O jumentinho fazia parte de algo grande. O jumentinho fazia parte de algo grande, ele estava sendo usado por Deus. Deus estava ali com ele. Jesus não mandou desamarrar o jumentinho e levar para ele. Jesus não deixou o jumentinho solto. Jesus não deixou o jumentinho só esturricando. Jesus não deixou o jumentinho, não tirou o jumentinho ali, desamarrou e levou para deixar ele numa condição ruim. Não, tinha um propósito, mas ele ia devolver. Jesus não judia, ele cuida. Jesus, ele não destrói, ele edifica. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O ladrão veio para matar, para roubar e para destruir, mas eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Jesus não é o ladrão. Jesus não roubou o jumentinho. Ele pegou ele com um propósito e avisou que ele ia devolver. Ele é fiel para cumprir aquilo que ele falou com você. Ele não é o ladrão que veio para matar, para roubar e para destruir. Ele não vai roubar, ele não vai matar e ele não vai destruir o seu jumentinho. Ele está cumprindo um propósito. E na hora certa ele vai devolver. Ele está preparando o seu coração, ele está preparando o seu caráter, ele está preparando um cenário, ele está preparando um ninho para o seu passarinho. Ele não é o ladrão. Ele é aquele que traz a edificação, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que veio para nos salvar, para nos dar vida e vida em abundância, para trazer restauração e edificação para as áreas da nossa vida. Amém? Então vamos orar para que Deus ele venha colocando as coisas no lugar, para que ele venha devolvendo aquilo que é seu, que você viu saindo. Às vezes algo que foi falado com você e que alguém te prometeu era algo de Deus para a sua vida e você parece que a promessa voou para longe, mas Deus fala, não, eu falei, eu vou cumprir. Eu te falei que eu ia fazer e eu vou, então agora eu vou trazer a bênção, você vai ver ela pousando nas suas mãos. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra e nós cremos, Senhor, que o Senhor
não é o ladrão. O ladrão, ele veio senão para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. O Senhor não está roubando nada. O Senhor não está tomando nada de ninguém. O Senhor não está destruindo nada. Aquilo que o Senhor leva com um propósito. As coisas que o Senhor permite que saiam do lugar na nossa vida, Pai, elas saem do lugar com um propósito. O Senhor tira do lugar, sim, mas o Senhor trabalha. O Senhor trabalha, o Senhor faz melhorias, o Senhor prepara cenários. Em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que o Senhor prepara cenários, o Senhor prepara corações, o Senhor prepara os ambientes, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu oro para que o Senhor venha confortando e acalmando o coração de cada filho teu aqui, que viu algo saindo das mãos, que está esperando uma bênção, uma promessa há muito tempo, Pai. E está vendo essa bênção como esse jumentinho, como o passarinho, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha trazendo refrigério para o coração dessa pessoa. Que o Senhor venha devolvendo para ela aquilo que é dela por direito. Em nome de Jesus, prepara o cenário, prepara a estrutura, prepara o ninho. Prepara, Senhor, em nome de Jesus. Prepara ela para viver um tempo de cumprimento de promessas. Prepara ela para viver um tempo de crescimento. Prepara ela para viver, meu Pai, melhorias surpreendentes da parte do Senhor. Trabalha no coração dela, trabalha no coração das pessoas ao redor dela, trabalha no mundo espiritual, vem fazendo uma limpeza espiritual, vem limpando os ambientes dela, vem tirando toda a sujeira espiritual, toda a imundície espiritual que está pesando o ambiente, Pai. Eu repreendo todo medo, toda angústia, toda depressão. Eu repreendo toda prostração. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha levantando pessoas da prostração. Se tem alguém aqui, Pai, que viu o jumentinho dela sendo levado, sendo tirado, que em nome de Jesus o Senhor venha trabalhando, cumprindo com o teu propósito e devolvendo. Em nome de Jesus Cristo, o que é dela vai voar para as mãos dela. O que é dela vai ser devolvido para ela. A bênção que foi prometida para ela, ela vai ver se cumprindo, ela vai ver concretizando, ela vai ver chegando nas mãos dela, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo o Senhor devolvendo o jumentinho de cada filho teu aqui. Que o Senhor venha devolvendo o jumentinho de cada um, Pai. Que as coisas voltem para o lugar, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe.